Olá a todos, meu nome é Gabriel Paulo, sou zootecnista pela Universidade Federal de Santa Maria e hoje eu quero compartilhar com vocês um estudo que foi realizado a partir do grupo de estudo e pesquisa em insetos alimentícios, denominado A Utilização da Farinha de Tenebro Molitor sobre os índices produtivos e econômicos de suínos em crescimento. Fazendo um panorama inicial, estima-se que, com o crescimento populacional, o planeta atinge o equivalente a 9 bilhões até 2050. E pensar nesse número traz algumas reflexões importantes, não só em como nós podemos atender essa crescente demanda alimentar, mas também como ofertar alimentos de maneira sustentável, de modo que nós consigamos garantir a provisão de suprimentos, de recursos para as gerações futuras. E é diante desse panorama que a suinocultura vai exercer uma importante função como agente de impacto. Atualmente, essa cadeia é a principal provedora de proteína carne, em se tratando de representatividade do consumo mundial. E, tendo em vista essa relevância, é importante que, dentro dessa cadeia, haja uma busca por meios de aplicar a sustentabilidade, ou seja, de otimizar recursos nos seus mais diversos aspectos. Isso, quando nós analisamos os fatores intracadeias, nós temos em mente que a produção de proteína carne, ela vai necessitar de um aporte proteico via dieta para esses animais. No entanto, ao analisar as principais fontes atualmente utilizadas, podem ser suscitadas algumas dúvidas quanto ao grau de sustentabilidade que essas fontes vão trazer para a produção suína. E é a partir de então, na busca dessas alternativas, que a inclusão de insetos nas dietas animais tem ganhado espaço. E dentre esses insetos, o Tenebro molitor ele tem ganhado espaço não somente em razão das excelentes propriedades nutricionais, como os altos níveis de proteína, de gordura, de energia, mas também em razão da facilidade em que ele pode ser produzido, além de trazer a sua capacidade de otimizar recursos, como a questão dos recursos hídricos, a utilização de um menor espaço, que vão ser essenciais em caráter de sustentabilidade. Apesar disso, a sua utilização ainda enfrenta desafios, principalmente em razão do seu alto custo, o que acaba inviabilizando a adesão desse produto nas dietas animais. E é a partir disso que esse estudo objetivou analisar os efeitos da inclusão da farinha de tenebro na dieta de suínos em crescimento sobre a produtividade e os índices econômicos. Então, para análise de desempenho, foi utilizado dados de índices zootécnicos fornecidos pelo Programa de Ajuste Nutricional, o INRAPORC, onde, para a calibração, o software foi alimentado com um perfil de crescimento descrito por Rostanho para machos castrados em fase de crescimento, com idade inicial de 77 dias e peso médio de 40 kg. O peso-alvo definido foi o de 105 kg e o programa alimentar utilizado foi o ad libitum. Na programação da dieta foram definidos 5 níveis de inclusão da farinha de tenebro, sendo eles o controle sem a inclusão da farinha, a inclusão de 1,5%, 3%, 4,5% e 6%, onde as dietas foram formuladas objetivando o custo mínimo e com o auxílio da ferramenta Solver. Já os índices econômicos foram obtidos a partir dos dados zootécnicos da simulação, a partir do cálculo do custo da dieta, receita bruta e margem bruta. Falando dos índices produtivos, dos resultados dos índices produtivos, foi observado que a inclusão da farinha de tenebro foi benéfica em relação aos índices zootécnicos, com a diminuição da conversão alimentar, saindo de 2,58 até 2,37, e do consumo total de ração, que saiu de 171 quilos na dieta controle para 157 quilos na dieta com 6% de inclusão.
o ganho médio diário e o peso final não apresentaram diferenças relevantes, apesar de apresentar um comportamento semelhante, ou seja, melhoria nesses índices. Tratando agora dos índices econômicos, o melhor tratamento em termos econômicos foi o da não inclusão da farinha de tenebro, uma vez que houve um aumento de 349% do custo da dieta, uma vez utilizada a cotação de R$ 120 por quilo da farinha de tenebro molitor, e, além disso, a margem bruta diminuiu em até 344% com a adição da farinha de tenebro molitor. Com isso, para entender um pouco mais sobre como chegar à viabilidade da farinha de tenebro, foi fixada a margem bruta dos tratamentos em R$ 304,03, o equivalente à margem bruta controle, e estimou-se o preço ideal da farinha de tenebro. Com isso, concluiu-se que deve haver uma redução do custo da farinha entre 88% e 92,5% do preço, que hoje é cotada a R$ 120. Então, para concluir, tratando sobre aspectos produtivos, com base nos resultados obtidos, a farinha de tenebro pode sim servir como uma importante fonte proteica ao se objetivar a adesão de alternativas de caráter sustentável na suinocultura, mas apesar disso, o custo de sua inclusão nas dietas ainda tende a ser um desafio, justamente por encarecer a produção ao ponto de inviabilizar a manutenção da atividade produtiva. Por outro lado, estudos têm corroborado que a adição de insetos na alimentação animal tende a se viabilizar ao longo do tempo, seja através da expansão do mercado, a percepção de valor ou ainda o aperfeiçoamento das técnicas de produção. A partir de então, sob essa perspectiva, pode-se elevar o grau de contribuição da suinocultura para a sustentabilidade no mundo. Meu muito obrigado pela atenção e deixo o meu contato para eventuais dúvidas.